meu ponto é o seguinte. O bebê tem viabilidade pra nascer. Ele pode nascer. Por que matar e não tirar ele vivo? Vai fazer o que com esse bebê, Lucas? Ah. Um bebê fruto de um aborto. Tá, então tá vendo? De uma menina de 10 anos. Tá vendo como é egoísta? É um objetivo egoísta. Vai ser desconfortável pra minha vida, então eu mato. Não. Eu arranco a vida no ser inocente, no ser mais frágil. Não, vai ser é isso que você tá defendendo. Vai ser Você tá desconfortável. dizendo, se o bebê pode nascer, pra minha conveniência, eu mato ele Não, mas antes eu de quero nascer. saber o que você vai fazer com esse bebê, porque essa menina não vai querer esse bebê. A questão não é o que eu vou fazer, a Você questão não vai obrigar uma mulher a ter um filho. Sim, Você vai Se ela obrigar. engravidou, ela é obrigada. Você vai Se ela obrigar uma engravidou, ela é mulher responsável. que foi estuprada a ter um não, filho. aí você puxou exceção. Mas eu Não deixei é claro que exceção. você não defende sua exceção. Não você é defende em todos os exceção. casos. Não é exceção. A ideologia de vocês é cruel. A ideologia de vocês não considera apenas uma das vidas. Eu considero ambas. Eu acho que tanto a mulher que sofre uma violência quanto o bebê no ventre, eles são vidas, são seres humanos, devem ter respaldo. Agora você não. Você diz que o bebê que tá dentro do ventre, ele não é vida. Um dia antes de nascer. Por quê? Porque não é conveniente. E quem dá Porque a minha respaldo vida pra vai ser mulher? menos confortável se ele nascer, então eu mato. Quem dá respaldo pra mulher? Porque se essa mulher tá realizando um aborto, ela tem um motivo pra fazer isso. As mulheres, a maioria das famílias de mulheres estão passando por insegurança alimentar. Quem dá respaldo pra essas mulheres? Não, mas eu não tô entendendo a sua questão. Em qual medida isso que você tá me falando justifica o aborto? Toda. Por quê? Porque as mulheres estão tendo Beleza, famílias então que as pessoas estão passam passando... fome, eu posso matar elas pra elas não passarem fome? É isso Não. que você tá defendendo? Lucas, a gente tá falando de fetos. Vamos sair então pegando moradores de rua e A matando gente eles? tá falando de Porque eles passam fetos. fome? E aí você tá Não. distorcendo Não. o que eu tô Não. falando. Um bebê um dia antes de nascer, ele é perfeitamente saudável pra nascer e... Um dia antes de nascer, mas a gente tá falando de fetos. A gente falou de um bebê viável aqui. A E gente você tá falando defendeu de o aborto fetos. mesmo assim. A gente tá A falando gente falou de um bebê fetos. viável pra nascer A aqui. gente E tá você falando defendeu de matar ele mesmo fetos, assim. De uma Você defendeu potencialidade matar de um bebê viável. Não, a gente tá Você defendeu falando... matar um bebê viável. Eu estou falando de uma potencialidade de bebê. Eu estou falando de fetos. Por quê? Porque não nasceu. Existem fases. O fato feto, dele estar dentro ou não do ventre é o que determina não se ele é uma bebê. pessoa? O feto não é um bebê. Por quê? Porque você não quer? Não, porque porque não é a conveniente. ciência não chama de bebê. Me mostra. Onde a ciência não chama? Vocês conseguirem puxar aí, por favor? Quando é que é considerado um bebê? Qual a diferença? Do bebê um dia antes de nascer? O nome? Vocês usam a palavra feto, que é um termo técnico, biológico? É um termo técnico. Pra vocês esvaziarem o peso moral que tem um Não, aborto. você O que peso usa- moral do aborto é um assassinato. É esse o peso moral. É tirar uma vida Você inocente. que usa o termo bebê para fazer um pânico moral nas É pessoas. porque é um bebê. Não é Não um tem bebê. diferença. Um bebê, um dia antes de nascer e um dia depois, não existe diferença. E um dia antes você chama de feto e um dia depois você chama de bebê. E um dia antes você defende matar, um dia depois você não defende. Ele nasceu, Tá vendo? Lucas. Você não consegue... É sério mesmo. E Você eu não consegue defendo isso entender para como um isso é dia imoral? antes. Eu não defendo isso para um dia antes. Você tá colocando as coisas de uma forma que eu não estou defendendo. Você Vamos defendeu? esclarecer, calma Você aí, defendeu que um bebê viável aqui fosse morto. Tá Vamos gravado. esclarecer. Não. Peraí, qual o tempo que você acredita que até tal data não é uma vida? Eu acredito que a gente pode considerar uma vida de direitos a partir do nascimento. Eu acredito isso. Meu Deus do céu. A partir do nascimento é uma vida Mas de aí direitos. ele vai falar exatamente se a pessoa um dia antes quiser abortar igual no Mas não acontece, gente. Isso Nos dá Estados cadê? Unidos acontece. Cadê onde? Onde Não, que o ponto acontece? não é o que acontece. É o ponto Não, é que você mostra pra mim, vocês defende. estão Você não falando- conhece? Ué, Não conhece essa Conhece o quê? estado Mas na não, Nova York? você vai por exemplo? esperar o quê? Você vai Não, esperar mas o quê? uma Calma. coisa- Você vai esperar... Não, eu não... uma eu coisa fico é- nervoso. Lucas, Mas calma. você é vai muito esperar o quê? histérico, cara. Você... Não, eu tô nervoso mesmo, porque você defende assassinar crianças, é Não, isso? eu não defendo isso. Não, Você calma aí. adora falar isso. Você é Eu muito tô querendo lacrador. entender aqui a situação. Você é muito lacrador. O argumento seu é até antes do nascimento. Eu não defendo que a pessoa vá lá no último dia realizar um aborto, gente. Ninguém defende Qual o isso. prazo? Ninguém defende isso. A gente poderia estipular prazos. Por exemplo, para mulheres que não são casos de estupro, bebê anencefalo, tal, a gente poderia estipular Qual prazos. prazo? Eu acho justo, sei lá, 4 semanas, 5 Deu na semanas. telha, né? Tipo assim, Não sei. Até 25 semanas, a gente sabe que o bebê ainda não tem terminações nervosas para sentir dor. A partir da 5ª semana, ele já tem tubo neural, já tem possibilidade Então, de dor. beleza, vamos lá, até 5 semanas? Eu não sei, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Eu acho justo que isso seja discutido. Agora, o que a gente fala a partir das 22 semanas, eu não estou defendendo que todas as mulheres vão realizar um aborto a partir de 22 semanas. Eu estou falando sobre esses casos específicos que estão perdendo o direito, que é um direito já estabelecido, e elas estão perdendo Não é um direito. esse direito. Peraí, É um deixa eu ver se eu direito. entendi. Matar não é um direito. A posição É um dela direito. é Não, basicamente direito. o seguinte. A posição dela é que, por exemplo, a lei hoje permite que você aborte em caso de risco de vida e estupro, certo? A lei permite isso hoje. Isso, e bebê anencefalo. Bebê anencefalo e tudo mais. Você acredita que se o esquema é deixar como tá? Eu acredito que a gente precisa deixar como está nesses casos. Hum. A lei deve permitir que as pessoas continuem fazendo esses abortos, porque não tem a menor Entendi. condição.
E se a gente for falar sobre o aborto de todas as mulheres, esse é um tema que tem que ser muito discutido. Isso não é um tema pra gente ficar jogando ideias no vento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer um estudo. Mas você defende a partir de alguma data específica, como você falou, 22 semanas? Eu acredito, uma coisa do não, tipo. até, por exemplo, até 22 semanas, ou sei lá, o Lucas falou, até 5 semanas a mulher, o bebê já tem, sei lá o que você falou aí. Então tá. O ponto que você coloca, então, de critério é se o bebê está vivo ou não. Se o bebê sente, se ele tem consciência, se ele tem dor, se ele, entendeu? No caso geral. No caso geral, Tá. eu acho que a gente pode pensar nisso. Eu acho justo pensar nisso. Não, agora eu entendi o seu ponto. Entendeu? Então, Lucas, vai, comenta essa questão específica. Tipo, você defende que a vida começa na concepção. Sim. Mas isso é uma coisa Não, que ele a vida, defende. não, isso não é o que eu defendo, isso é biologia. Não, O que não a é. gente- É que, assim, é difícil trabalhar com uma pessoa que não entende os termos básicos. Tipo assim, eu não tô dizendo que a questão é a seguinte, a biologia define vida desde a concepção. O que é discutido quando se trata de aborto não é quando começa a vida, porque a vida já tá lá, pô. Você tem uma célula viva, se achar uma célula de um ser vivo em Marte, você vai dizer, é uma vida. Então por quê? Porque é uma vida. O ponto é, a partir de que momento essa vida em desenvolvimento se torna uma pessoa de direito. Entendeu? Esse é o mas ponto. é isso. Esse é o ponto. Então a gente, primeiro, não tá discutindo se é uma vida ou não. Eu defendo que é uma vida desde a concepção, porque é biologia, é fato. Não, mas isso é uma... E eu defendo não. que é uma pessoa de direitos desde a concepção. Eu não acho que uma pessoa, por ainda não ter consciência, por ocupar um patamar de desenvolvimento anterior, ela é menos humana do que Mas uma é um pessoa que é mais achismo desenvolvida. seu. É só um achismo. Não, não é um achismo, é um fato. Não, fato Então por você quê? acha que um bebê que é menos desenvolvido, ele tem menos valor que um adulto? Essa é a lógica. Quando Não. você pega a sua lógica e aplica pra todos os casos, e amplifica a lógica e tira ali do fato específico, você consegue ver que ela é contraditória. Não, ela não é contraditória. Ela é contraditória. Se eu aplicar a sua lógica, ela é contraditória. A gente pode Isso se a gente estabelecer... desconsiderar que você defendeu matar um bebê viável. Eu acho que o direito do feto, ele não pode sobrepor o direito da mãe. Eu acho isso. Por Eu quê? acho- porque a mãe já Porque ele é um- menos desenvolvido. Ou seja, você tá defendendo que o ser humano menos Porque desenvolvido eu tem já menos valor. falei, a gente vai ficar numa repetição, né? Não, Podemos beleza. chato mudar de, isso. de Eu não, assunto eu não, do- Não, eu é não ia porque- esperar que uma comunista que é- defende uma é ideologia porque que a matou gente tá milhões de pessoas ao redor falando- do eu já mundo falei. não defenderia matar um bebê no ventre. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.